Um objeto interestelar acabou de fazer isso. Algo que, estatisticamente falando, isso não deveria acontecer, nem uma vez, nem duas vezes. Mas como uma cadeia perfeita de coincidências, empilhados uns sobre os outros com probabilidades tão pequenos que beiram o absurdo. 3. Atlas completou sua aproximação mais próxima para a Terra e agora está se dirigindo para Júpiter. Mas a forma como isso aconteceu deixou pesquisadores, analistas e independentes, observadores olhando fixamente para suas telas em incredulidade. Não se trata de um único caso, anomalia ou uma imagem estranha tirada de contexto. Trata-se de uma sequência de comportamentos que se alinham com quase precisão cirúrgica geometricamente, dinamicamente, quimicamente e temporalmente. Quando você dá um passo para trás e observa a situação como um todo, na imagem, o que emerge não é apenas algo incomum, é algo que nos força a perguntar se a probabilidade, só isso já basta para explicar o que somos, vendo. Fique comigo porque uma vez que você entenda o que aconteceu durante isso, a aproximação e por que Júpiter repentinamente. Se isso acontecer, a história muda completamente. Uma das observações mais impressionantes vem de imagens que mostram uma anticauda, tão grande quanto a própria cauda principal. Algo que simplesmente não acontece em cometas normais. Esta anticauda era, com mais de 500 mil quilômetros de comprimento, maior do que a distância entre a Terra e a Lua. E não era difusa ou caótico, era estreito, íngreme, colunado, abrindo-se em um ângulo de apenas cerca de 8 graus antes do periélio. Só isso já é extraordinário. Mas o que leva isso a um território impossível é seu comportamento ao longo do tempo. O jato oscilava periodicamente a cada 7 a 15 horas, de acordo com a rotação de o núcleo e um altamente específico ponto de emissão, comportando-se menos como liberação aleatória de gases e algo mais parecido com um feixe de farol giratório. Ainda mais, o que é difícil de explicar é o fato de que este jato permaneceu ativo e straight, focado após o período em um momento em que sua região de origem estava no lado noturno do objeto, algo que é padrão. Os modelos térmicos de cometas têm dificuldades em justificar. O calor não se propaga eficientemente através de comida típica, material. Então, a atividade do lado sombrio deveria ser suprimido. No entanto, aqui está. Não era. Como se o comportamento do jato já não fosse estranho o suficiente. Basta a geometria geral do o objeto empurra a probabilidade para o seu ponto de ruptura. O eixo de rotação de o Atlas de 3 peças estava alinhado com a direção do Sol com uma precisão inferior a 8 graus, criando uma luz do dia excepcionalmente estável. Configuração. Aleatoriamente, esse alinhamento é extremamente improvável, mas acontece. Pior, conforme o objeto passava perto do Sol, sua trajetória foi curvada pela força solar. Gravidade em exatamente 16 graus, o que apenas acontece que é o dobro do ângulo de abertura do jato. O resultado é visualmente simetria perfeita onde o jato aparece. Apontar sempre para o Sol antes, periélio, e então emerge do lado oposto depois sem nunca alterando seu alinhamento aparente. É como se o objeto girasse precisamente no momento certo para preservar essa simetria. Individualmente, cada um desses alinhamentos é raro, levando tudo em consideração, a probabilidade de todas elas que ocorrem naturalmente gotas, na ordem de bilhões para um, comparável a ganhar na loteria principal, várias vezes seguidas. Depois há o problema da composição. Os dados espectroscópicos mostram um padrão incomum, alta presença de níquel em relação a ferro, uma proporção que se destaca nitidamente quando comparado a milhares de conhecidos cometas e é mais comumente associado com processados ou diferenciados, material. Ao mesmo tempo, água, que deve dominar a composição de um cometa, representa apenas uma pequena fração dos gases detectados, em torno de 4%. Em vez disso, compostos como metanol e hidrogênio, os níveis de cianeto são proeminentes, sugerindo que um ambiente de formação exótico ou acúmulo superficial de longo prazo durante uma longa jornada interestelar, além de que da maneira como o Atlas de 3 olhos reflete. A luz é diferente de tudo que já se viu. Seu comportamento de polarização é extremo, e seu brilho aumentou perto do... O Sol se move mais rápido do que qualquer cometa conhecido, enquanto exibindo uma cor azul distinta, mesmo mais azul que o próprio Sol. Nenhum destes. As características por si só não provam nada extraordinário, mas juntos eles pintam a imagem de um objeto que não comportar-se como material formado em nosso Sol. Sistema. Agora vem a parte que reformula toda a história. Depois de passar pela Terra, Atlas está se dirigindo diretamente para Júpiter. E não apenas passando por perto casualmente, mas aproximando-se do planeta à distância. Notavelmente perto da colina de Júpiter, Io, a região onde Júpiter, a gravidade supera a influência do Sol. Este é um limite muito específico e atravessá-lo permite que os objetos sejam capturados, redirecionados ou estabilizados com energia mínima, o que torna este momento tão importante.
Ainda mais perturbador é que a Terra, ela mesma passará por quase a mesma região do espaço logo em seguida, significa que iremos percorrer exatamente o corredor que o objeto acabou de ocupar. Se alguém interpreta isso como uma coincidência, um rastro de detritos ou simplesmente uma curiosidade orbital, é inegavelmente raro. E tudo isso acontece enquanto os dados de grandes telescópios profissionais permanecem limitados, deixando amadores observações como fonte primária de imagens detalhadas. Por enquanto não há evidência definitiva de que Trace Atlas é artificial, mas também não existe nada precedente para um objeto que exibe isso. Muitas anomalias coordenadas enquanto permanecendo totalmente benignos. O que fazemos? O que se sabe é que concluiu seu fechamento. Encontro com a Terra é comovente. Rumo a Júpiter, exatamente como previsto. E a fase mais importante de sua jornada ainda pode estar por vir. Um dos menos discutidos, mas um dos aspectos perturbadores de Trace Atlas é o seu trajetória através do sistema solar. O caminho que segue fica notavelmente próximo de o mesmo plano em que os planetas orbitam o Sol, algo que é estatisticamente improvável para um objeto interestelar chegando de uma direção aleatória no espaço interestelar. Os visitantes devem entrar por todos os lados, como dardos cósmicos lançados às cegas em um alvo giratório. Em vez disso, Atlas de 3 eixos. Chegaram quase perfeitamente alinhados com o disco planetário deslizando para o solar, sistema de uma forma que minimize o caos, interações e maximiza a estabilidade. Mais curioso ainda é o momento em que isso aconteceu. Chegada. Quando estava mais próximo do Sol, o momento em que o mais dramático mudanças poderiam ter ocorrido foi efetivamente inobservável da Terra. Apenas instrumentos baseados no espaço tinham limitações. Visibilidade. Isso significa o mais crítico. Fase de sua jornada aconteceu em grande parte, fora de vista e somente depois, uma vez, já tinha passado do ponto crucial, não é? Isso se torna claramente visível a partir do solo. Essa sequência sozinha levanta sobrancelhas porque parece menos tempo aleatório e mais parecido com um estreito ponto cego de observação. O comportamento do jato merece muito mais atenção que recebeu. Em cometas normais, jatos entram em erupção onde há luz solar. Aquece o gelo exposto e, como núcleo, à medida que gira, esses jatos aparecem e desaparecem. Em padrões complexos, muitas vezes caóticos, com Atlas de 3 olhos, o comportamento é radicalmente diferente. Os jatos não são apenas extremamente estreito e longo, chegando a centenas de milhares de quilômetros, mas eles também parecem ativar-se apenas quando de frente para o Sol. Mesmo quando a fonte, espera-se que as regiões estejam na noite. Lado por períodos prolongados, isso cria um cenário extremamente difícil para conciliar com o térmico padrão. Modelos. O calor deve se difundir, ativando regiões próximas. Mas aqui, a atividade parece ser seletivamente controlado. O periódico, oscilação do jato ocorrendo regularmente. A escala de tempo associada à rotação implica em um ponto de emissão muito específico e estável, como se a própria estrutura do núcleo impusesse esse comportamento. O resultado é um padrão de fluxo que se assemelha menos à sublimação aleatória e mais a uma liberação controlada, regida pela geometria e rotação. Análises independentes da distribuição de brilho revelaram algo ainda mais estranho sob a coma e as caudas visíveis. Ao examinar os contornos de intensidade pixel a pixel, em vez de se basear em imagens visuais padrão, os pesquisadores identificaram múltiplas camadas distintas de estrutura. Uma camada externa irregular associada à coma difusa, uma camada intermediária mais circular, uma estrutura composta repetida mais profunda e, finalmente, um núcleo interno que adota consistentemente uma forma tetragonal. O detalhe crucial não reside apenas na geometria em si, mas na sua persistência. Essas formas se repetem em diferentes datas e sob diferentes condições de observação, o que implica uma organização interna coerente e um estado de rotação estável. Objetos com núcleos pequenos e pouco coesos não se comportam dessa maneira, especialmente após uma passagem próxima ao Sol. O estresse térmico e a liberação de gases deveriam alterar a estrutura. No entanto, o cometa 3I Atlas permanece praticamente inalterado, como se sua arquitetura interna fosse muito mais rígida e ordenada do que a de qualquer cometa conhecido. Talvez a coincidência mais intrigante não esteja em onde o Atlas de 3 olhos esteve, mas sim para onde está indo e onde estaremos logo depois. Conforme o objeto se dirige para Júpiter, ele passa perto do raio da colina do planeta, o limite gravitacional onde Júpiter domina o Sol. Essa região é dinamicamente importante, um local onde objetos podem ser capturados, redirecionados ou perder material com relativamente pouca energia. O que torna isso notável é que a Terra posteriormente atravessará quase a mesma região do espaço, cruzando de perto a trajetória percorrida pela terceira nave Atlas.
Mesmo de um ponto de vista estritamente cético, isso levanta a possibilidade de material residual, detritos ou simplesmente um ambiente dinamicamente interessante deixado para trás ao longo desse corredor. Não prova nada por si só, mas adiciona mais uma camada a uma já densa pilha de coincidências. Mais uma vez, nada aqui exige uma explicação artificial, mas a enorme quantidade de fatores alinhados torna cada vez mais difícil descartar toda a sequência como mero acaso. Um dos sinais de alerta mais persistentes em relação ao cometa Atlas III é sua composição química. Como a química tende a ser brutalmente honesta, os dados espectroscópicos apontam para uma concentração excepcionalmente alta de níquel em comparação com o ferro, uma proporção que simplesmente não condiz com o que observamos na grande maioria dos cometas conhecidos. Em milhares de objetos catalogados, o ferro normalmente predomina, ou pelo menos apresenta uma proporção muito próxima à do níquel. No entanto, neste caso, o equilíbrio está distorcido de uma forma que chama a atenção imediatamente. Ao mesmo tempo, a água, componente essencial do gelo cometário, aparece em quantidades surpreendentemente baixas. Aproximadamente 4% dos gases detectados são água, enquanto compostos como metanol e cianeto de hidrogênio são muito mais predominantes. Essa combinação sugere material que se formou sob condições muito diferentes ou que foi alterado quimicamente durante uma jornada interestelar excepcionalmente longa. Não é assim que os cometas do Sistema Solar se parecem. E quanto mais comparamos os dados, mais difícil se torna argumentar que este é simplesmente um objeto familiar com uma aparência diferente. Além da química, a forma como o cometa 3E Atlas interage com a luz introduz outra camada de estranheza. Sua assinatura de polarização é extrema, muito além da faixa observada em cometas típicos, e seu brilho aumentou próximo ao Sol mais rapidamente do que qualquer objeto comparável já registrado. Ainda mais incomum é sua cor. Em vez de apresentar um aumento de brilho com o aumento da produção de poeira, o que normalmente se espera, o objeto apresentou uma coloração nitidamente azul, mais azul que o próprio Sol. Isso implica uma predominância de partículas muito finas ou uma composição incomum de superfície ou gás, afetando a forma como a luz se dispersa. Nenhum cometa conhecido exibe essa combinação de polarização, brilho, aceleração e cor. Essas não são pequenas discrepâncias, são casos atípicos. E quando vários valores discrepantes se agrupam em torno do mesmo objeto, eles deixam de ser ruído e passam a exigir uma explicação. Depois, há a escala física do próprio objeto. O 3 Atlas parece maior, mais massivo e mais rápido do que os outros visitantes interestelares que identificamos até agora. Só isso já levanta um problema estatístico. Se objetos desse tamanho e velocidade são comuns o suficiente para atravessar o sistema solar interno a cada poucos anos, então o espaço interestelar deveria estar repleto deles muito mais do que os modelos atuais prevêem. Alguns pesquisadores apontaram que nossos métodos de detecção podem ser tendenciosos, encontrando apenas os objetos interestelares maiores e mais rápidos. Mas, mesmo levando isso em consideração, os números parecem desconfortavelmente altos. Ou nossas estimativas das populações de objetos interestelares estão muito erradas, ou o Atlas 3ME representa uma classe de objetos mais rara e extrema do que prevíamos. Nenhuma das opções se encaixa perfeitamente nos modelos existentes, e ambas sugerem lacunas em nossa compreensão que vão muito além de uma única anomalia. O que une todas essas observações é a estabilidade, ou mais precisamente a ausência da instabilidade esperada após a passagem próxima ao Sol. A maioria dos cometas apresenta claros sinais de estresse, mudanças em seus padrões de atividade, fragmentação ou alteração em sua estrutura à medida que as forças térmicas cobram seu preço. O cometa 3 Atlas não apresentou nenhum desses sinais. Sua geometria geral permaneceu surpreendentemente consistente. A estrutura do jato, o alinhamento da anticauda e os padrões de brilho interno persistiram em observações realizadas em momentos e ângulos de visão distintos. Mesmo análises detalhadas de contorno pixel a pixel revelaram formas repetidas que não se degradaram nem se reorganizaram após o periélio. Para um objeto submetido a intenso aquecimento solar, esse nível de persistência estrutural é profundamente incomum. Isso sugere uma robustez difícil de conciliar com os núcleos frágeis e pouco coesos típicos dos cometas, reforçando a sensação de que podemos estar lidando com algo fundamentalmente diferente daquilo que nossos modelos de cometas foram construídos para descrever.
Em algum momento, as coincidências deixam de se comportar como coincidências e passam a se comportar como um padrão. Com o Atlas de 3 olhos, o que incomoda não é um único alinhamento raro, mas sim a quantidade deles que se acumulam sem se anularem mutuamente. A direção de chegada, o alinhamento do plano orbital, o momento da invisibilidade próximo ao periélio, a simetria dos jatos, a curvatura da trajetória, todos esses eventos deveriam, estatisticamente, diluir-se mutuamente. Normalmente, quando um evento improvável ocorre, o próximo quebra o padrão. Aqui, eles o reforçam. Cada nova anomalia parece se encaixar na anterior, criando uma cadeia onde geometria, tempo e comportamento físico parecem incomumente sincronizados. De um ponto de vista puramente probabilístico, é aqui que os astrônomos se sentem desconfortáveis, porque a teoria da probabilidade espera que a aleatoriedade suavize as coisas. Em vez disso, aqui a aleatoriedade parece se concentrar. O raio da colina de Júpiter não é apenas um limite abstrato dos livros de mecânica celeste. É um ponto dinâmico ideal onde a influência gravitacional muda de regime. Objetos que entram nessa região podem ser temporariamente capturados, redirecionados, desacelerados ou ter material removido com trocas de energia relativamente pequenas. O fato de a sonda 3 Atlas se aproximar de Júpiter tão perto desse limite é, no mínimo, dinamicamente interessante. Muitas trajetórias passam longe dele. Passar perto dele não exige intenção, mas exige precisão. O que torna isso ainda mais intrigante é que essas regiões são exatamente onde as dinâmicas naturais e artificiais se confundem, onde o caos e a ordem coexistem. De uma perspectiva natural, isso poderia simplesmente significar uma remodelação gravitacional. De uma perspectiva puramente observacional, significa que esta próxima fase da jornada do objeto pode revelar mudanças que ainda não vimos, tornando Júpiter não apenas um destino, mas um teste. Outro aspecto incômodo dessa história não é o que estamos vendo, mas o que não estamos. A falta de dados oportunos e de alta resolução provenientes de grandes observatórios profissionais deixa uma lacuna notável. A maior parte das informações morfológicas detalhadas que possuímos vem de astrônomos amadores, que utilizam longas integrações e processamento cuidadoso. Isso não é uma crítica à ciência institucional. É um reflexo de quão lentos podem ser os grandes sistemas quando confrontados com eventos anômalos rápidos. Ciclos de propostas, restrições de cronograma e prioridades concorrentes dificultam uma resposta rápida. O resultado é que um objeto interestelar, exibindo um comportamento sem precedentes, passou por sua fase mais informativa com escrutínio profissional limitado. Esse silêncio amplifica a incerteza porque a ausência de dados muitas vezes é confundida com a ausência de fenômenos. Após todas as observações, medições e análises, uma coisa permanece constante. 3 Atlas se recusa a se encaixar em uma explicação simplista. Cada tentativa de simplificar seu comportamento introduz novas inconsistências em outros lugares. Explique os jatos e a química se torna um problema. Explique a química e a geometria falha. A explicação da geometria e da cronologia parece errada. Essa constante compensação é um sinal clássico de que o modelo subjacente pode estar incompleto, não errado, mas insuficiente. Objetos formados em outros sistemas estelares podem carregar pressupostos que ainda não aprendemos a questionar. E, à medida que o 3 Atlas continua sua trajetória em direção a Júpiter, ele carrega consigo essas questões não respondidas, persistentes e muito vivas. Então, é aqui que chegamos quando deixamos de lado a especulação, a emoção e a tentação de buscar respostas fáceis. Um objeto interestelar entrou em nosso sistema solar, passou pela Terra e agora está se dirigindo para Júpiter. E ao longo dessa jornada, exibiu uma combinação de comportamentos que, individualmente, podem ser raros, mas que, coletivamente, levam a probabilidade ao limite. Uma anticauda tão grande e colunar quanto a cauda principal. Jatos que permanecem ativos no lado noturno. Um eixo de rotação alinhado quase perfeitamente com o Sol. Curvatura da trajetória que corresponde à geometria dos jatos com uma precisão assustadora. Uma composição química que não se assemelha à de cometas conhecidos. Comportamento luminoso que desafia o catálogo. E uma estabilidade estrutural que não deveria sobreviver a uma aproximação solar próxima. Nada disso, isoladamente, prova algo extraordinário. Mas, em conjunto, pinta um quadro que se recusa a ser resolvido.
O importante é deixar isso bem claro, não há nenhuma evidência concreta de que o Atlas III seja artificial. Nenhuma, e fingir o contrário seria desonesto. Mas também não há precedentes de um objeto natural apresentar tantas anomalias coordenadas sem que isso nos faça repensar seriamente o que está acontecendo. Neste momento, a posição mais honesta não é a certeza, mas a cautela, não a crença, mas a atenção. Porque a ciência não avança declarando mistérios resolvidos prematuramente. Ela avança admitindo quando os dados não se encaixam perfeitamente. À medida que o Atlas de 3 olhos se move em direção a Júpiter e se aproxima do raio da colina do planeta, a história ainda não terminou. Essa região é dinamicamente sensível, um lugar onde a gravidade remodela as trajetórias e onde as mudanças, se ocorrerem, têm maior probabilidade de se revelar. Ao mesmo tempo, a Terra passará por um corredor espacial quase idêntico ao ocupado pelo objeto, adicionando mais uma camada a uma já densa teia de coincidências. Isso não significa que algo vá acontecer. Significa que devemos observar com atenção. O que este objeto já fez foi expor uma questão mais profunda. Nossas classificações, cometa, asteroide, ativo, inerte, são baseadas quase que inteiramente em objetos formados em nosso próprio sistema solar. O 3 Atlas não é daqui. Ele carrega uma história forjada ao redor de outra estrela, sob condições que nunca observamos diretamente. Esperar que ele se comporte exatamente como detritos locais pode ser o verdadeiro erro. A anomalia pode não ser o objeto em si, mas sim nossas suposições sobre a aparência que os objetos interestelares deveriam ter. Por ora, os dados que temos sugerem algo extremamente raro, extremamente incomum e, muito provavelmente, natural, mas não normal em nenhum sentido da palavra. A ausência de medições definitivas por grandes telescópios nos deixa em compasso de espera, aguardando a próxima fase dessa jornada para que haja clareza. Até lá, a única abordagem responsável é continuar questionando, continuar observando e resistir à tentação de simplificar o que é claramente um fenômeno complexo. Se você quiser se manter informado sobre o desenvolvimento dessa história, especialmente com a aproximação do telescópio 3i Atlas de Júpiter e a chegada de novos dados, inscreva-se para receber nossas atualizações. Por quê? Quer este objeto acabe por redefinir os nossos modelos ou simplesmente expandi-los? Uma coisa já é certa. Os visitantes interestelares obrigam-nos a confrontar o quão pequena é realmente a nossa amostra e o quanto ainda temos para aprender sobre o que existe lá fora. E da próxima vez que um objeto como este entrar no nosso sistema solar, talvez estejamos prontos para o compreender antes mesmo de ele estar a caminho de partir.